Aleluia, Deus quer usar você, às vezes cantando, pregando, não sei, mas Deus quer te usar. Então não fale assim, o Espírito Santo não permite isso, Ele quer te usar. Amém? Ele quer te usar. Ele quer utilizar você porque você é um vaso escolhido na mão dele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Nós temos ceia ainda. A coisa ficou estreita para mim aqui, eu perdi o tempo. Né? Eu quero ler com você Gênesis capítulo 4. Prestígio, primeiro livro da Escritura. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Eu quero falar sobre 3 coisas para a sua vida. Não precisa eu por tempo, né? Eu posso ir até meia-noite. Então, fique tranquilo. Né? Ainda será domingo. Estou brincando. Eu quero falar com você 3 coisas que essa tarde o Eterno já trabalhou. Qual natureza você tem? Qual mundo você vive? Que culto você tem prestado a Deus? Essas 3 coisas que eu vou falar aqui. Exemplo, Caim e Abel. Conheceu Adão, a Eva, sua esposa, né? Acharam aí, aleluia? Amém. Conheceu Adão, a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei no Senhor um varão. Teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Virou-se Caim fortemente, descaiu o seu semblante. O Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que caiu o seu semblante? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo, e sobre ele dominarás. Falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: eu não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavraste a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, que nos deu a sua palavra. Que o Senhor nos ajude agora na inteligência, na revelação de todas as coisas, em nome de Jesus. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Caim e está ligado? Caim e filhos de Adão e Adão e Eva saem do paraíso. Caim e Abel começam uma trajetória de família. Mas aqui, a Escritura chama de primeiro homicídio, né? Nós vemos que aquilo que perdura até os nossos dias começou aqui. Tudo começa aqui. E eu estava em casa lendo esse texto e percebi que tudo começa em nós. Tudo começa em nós. Deus criou todas as coisas, mas tudo começa em nós. Desejo da sua alma depende de você. As intenções espirituais dependem de quem? De nós. O texto diz que Caim e Abel sabiam o que fazer. Trabalhavam afinco naquilo que eram conhecedores. Cada um em sua própria área. Um era lavrador e o outro era pastor de ovelhas. Nem todo mundo vai fazer as mesmas coisas. Um tem dom de profetizar, outro tem dom de livro, de visão, outro de pregar a palavra. Não sei, cada um tem de Deus um chamado, uma missionária, um pastor, apóstolo, profeta, evangelista.
Adão e Eva, porque eram adoradores ou não? Eram. Não é porque eles tropeçaram no jardim do Éden, eles perderam a posição diante de Deus, isso é adorador. Eles erraram como eu erro, mas Deus é graça, Deus é amor, Deus é o Deus da restauração. Ele sai de lá, mas Deus deu uma promessa de que haveria um filho que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, Deus estava preparando um antídoto para aquilo que havia sido cometido. E agora nós temos aqui dois filhos desse casal que aprenderam com Adão, eu acredito fielmente nisso, que eles aprenderam com o pai como viram a presença de Deus. Quem crê nisso também? Porque todo ensino provém de quem? Dos seus pais. É bíblico que as gerações eram sempre moldadas à imagem dos pais. Os nomes eram dados pelas circunstâncias que envolviam as pessoas. Da mesma forma, os filhos tinham a identidade dos pais. Caim e Abel se apresentavam a Deus com suas ofertas, ou seja, foram fazer o que a Deus? Um culto. E foram diante de Deus, porque eles já sabiam como essas coisas eram realizadas através do seu próprio pai. Só que o texto diz que Caim trouxe do que, irmãos? O que Caim trouxe? Frutos da terra. Terra? Não. Também existiam frutos da terra, ofertas a Deus, também dessas coisas. Abel trouxe das primícias, dos primogênitos, das suas ovelhas. O problema está em o que trouxe, não, o problema está no coração. Deus não se preocupa com o tamanho do seu dízimo. Deus não se preocupa do tamanho dos dons espirituais que nós temos. Deus se preocupa se nós estamos íntegros por dentro. Caim trouxe, alguns já porque trouxe de animal, primogênito, e Caim não trouxe das primícias dos seus frutos. Porque Deus queria o sacrifício de sangue, que é para o animal se colocar no altar. A verdade é que o coração do adorador está antes da oferta. Sabíamos todos nós que no Antigo Testamento, quando alguém apresentava um sacrifício, se o coração estivesse longe de Deus, não tinha valor. Então, quando Caim se apresentou diante de Deus, Deus viu que Caim tinha dentro dele uma essência maligna que precisava ser tratada. E uma coisa importante na vida do homem, na mulher de Deus, é que aquilo que precisa ser tratado tem que ser revelado, tem que ser alcançado por Deus, porque uma hora a bomba vai. Caim, ele cresceu, viveu com seu irmão, trabalhava, era lavrador da terra. O termo lá, o Israel diz uma coisa interessante: Oved Adamá significa aquele que vive da terra, ou servo da terra. Interessante isso. Ele diz que Caim, ele por natureza já era um servo da terra, servo do mundo. Alguém pode ouvir coisa boa, então Caim é alguém que conhecia muito de como plantar e colher. A expressão diz Oved Adamá, quer dizer, Adamá quer dizer terra, a mesma natureza que nós somos criados, com a terra, quer dizer que ele era um homem terreno. Segurou aí? Não segurou, não. Caim já era um homem terreno. E Abel era um homem espiritual. Por quê? Porque Abel, ele pastoreava a ovelha, mas ele era humilde. Abel não se preocupava com a aparência. Caim, no texto, mostra que ele queria suplantar. O ódio, a ira, a inveja entra quando nós queremos suplantar alguma coisa ou alguém. Está certo? Quem planejou matar? Caim. Então Caim tinha o quê? Um problema, era alguém mundano. Só um mundano, só alguém que não tem o Espírito de Deus, ele planeja o mal. Meu Deus do céu. Ele planeja ciladas. Está entendendo onde quer chegar? Caim vem da terra. Caim vem do espírito da terra. Caim vem daquilo que a palavra diz de Deus, daquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Caim fazia as coisas, mas ele queria por força. Já viu gente assim que quer alcançar as coisas por força? Já viu assim? Pessoas que querem chegar ao patamar com força, não pelo espírito, no tempo certo, ficar na Nazaré escondido, esperando Deus chamar. Só a hora de chamar. Eu não vejo você nos holofotes, eu estou na Nazaré, eu estou esperando Deus chamar. Aleluia. Caim é lavrador da terra. Caim é Oved Adamá, ele é um homem da terra.
Caim é um homem do mundo. Caim é a essência do pecado do seu pai dentro dele. Porque tem coisas que vêm de geração para geração. Eu não estou falando de herança, de pecado hereditário. Eu estou falando que nós copiamos algumas coisas. Se seu pai bebe, naturalmente você vai aprender a beber ou não? Vai. Caim soube do que seu pai fez ou não? E de repente esse espírito tomou conta da vida de Caim. Que espírito? Do pecado, da inclinação do mal, da ex-mará, que eles chamam lá, da inclinação do mal. Diz aqui, o sentimento de Caim era um sentimento que vinha do mundo, o desejo da sua carne. Nós cantamos aqui a luta da carne. Então vença a mim mesmo, Deus. Destrua a minha natureza. Bem? E o ser espiritual incomoda quem anda na carne. Não é isso? Sem falar nada, já produz alguma coisa. Abel falou alguma coisa, obedeceu o seu irmão. Está em obediência, está em uma morte. Coisa triste. Ele está em obediência, irmão, em amor. Olha em campo, vamos. Vai fora. Quando de repente ele quer mostrar uma coisa que ele plantou, de repente ele quer mostrar um fruto que ele colheu. Quantas vezes, irmãos, isso acontece conosco? Nós imaginamos que vamos chegar ao bem, mas na verdade o mal está preparado. Existem alguns convites que vão vir para você, que você deverá dizer não, porque você é espiritual. Eita, glória. Tem coisas que não entram em mim. Quando alguém troca Deus por outras coisas, não entra, não adianta, isso aí acaba com as coisas. Não dá. Alguém vai dizer, eu não vou beber, mas vai em outro lugar de heresia. Porra, você está comendo no lugar de Satanás. E não vai reclamar comigo e pedir para orar. Não vai. Eu não vou orar. Porque você foi tentar a Deus e eu não vou entrar no meio desse papo de jogar. Eu vou orar. Certo? Porque Caim seguiu Abel sem querer. Recebeu um convite e não foi. E não tem discernimento. É isso que foi. Eu estou falando aqui, irmão, porque eu estou pagando um preço de Jesus. Eu quero me aprofundar no poder do Espírito de Deus. E para isso eu aprendi pela manhã que eu vou negar tudo que for possível e tiro o foco da minha vida. O foco da minha vida é adorar. Eu estou aqui na Betel hoje porque o foco é estar adorando. Hoje não, hoje é dia de adorar. Isso aí não faz parte da minha vida. Aleluia. Mas quando a gente cede para coisas que não condiz nem com a nossa realidade de vida cristã, então você cooperou para o mal que já está no mal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Há pessoas, pastor, testemunha quando você diz que está errado, irmão. É quando você compactou e depois você foi para agradar. Você entrou no caminho do pecado, você foi na direção de Satanás, ao contrário da direção do Espírito de Deus. Onde está o Espírito de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Aleluia! Não dá para entender isso. Caim tem natureza daqueles que atacam pelas costas. Meu orgulho tirou do jardim. Irmãos, olha só. Quando Abel, preste atenção. Olha, eu vi isso nos meus olhos. Quando Abel foi prestar um culto a Deus, presta atenção. Quando alguém presta um culto, vê alguma coisa? Não. Por isso que eu falo, fecha os olhos, adore. Porque a gente olha para a luz, a gente olha para o sapato do outro, tem outro que vê, irmãos lá, você está preocupado com coisas desse mundo. É como você está voando no Espírito, esqueça o resto. Sabe por que eu estou dizendo isso? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando Abel entrou para adorar a Deus, ele não ficou olhando ninguém ao redor. Porque é irmão. Então eu não preciso se preocupar com o irmão, porque não tem bandido. É meu irmão, eu vou deitar. Enquanto ele está adorando, seu irmão vem por detrás e mata. Misericórdia, meu Deus. Qual natureza tem dominado o nosso coração? Quando tem alguém adorando e você tomar que ele caia para que eu seja edificado?
que o irmão estava totalmente inocente, adorando, e não veio lá, assassino. E outra coisa, ele assassinou o irmão, porque era um adorador. Ele matou o próprio Deus. Você entendeu isso? Entendeu ou não? Quantas vezes a gente mata o irmão? É só errar, é só ir tropeçar. Alguém já vai botar no Facebook, vai expulsar dele, vai denunciar o pastor. A Bíblia diz que vai dar um testemunho aceito. Pastor, só tem que saber, o irmão estava lá no 21 de abril, o problema é dele. Deixa eu vir para aqui. Essa semana, eu saindo do dentista, peguei um carro de aplicativo. Quando eu entrei no carro, o cara falou: você está ainda no campo? Eu falei: eu estava no dentista, cidadão. Porque o meu dentista fica numa região meio que complicada aqui em Campos, mas eu saí de lá, eram 7h30 da noite, tinha o dentista logo ali. O cara falou assim: ele interpretou que eu estava ali por outros motivos. Mas eu falei assim: não, eu estava aqui fazendo isso. Eu olhei nos olhos dele, ele mudou, ele perguntou até qual telefone do dentista, eu preciso ir lá. As pessoas estão acostumadas de olhar para nós e nos julgar pelo que somos, do que temos, de onde viemos, do que pisamos, do lugar que nos encontramos. Se eu posso ver o Filho de Deus no meio do inferno e nunca deixarei ser filho de Deus. Ninguém tem o direito de nos acusar. Qual a natureza que está em você? Que acusa? A natureza que mata? A natureza que destrói? A natureza que te joga no canto? A natureza que te expulsa logo quando você erra? A natureza que não te dá oportunidade? A natureza que não vê em você e você tem potencial? Por que natureza é essa? Abel, Hevel, significa um sopro de Deus. Um sopro. Um sopro. A sua vida foi como um sopro. Foi tirada e ele nem percebeu. Alguns morrem para a glória de Deus. Não é só os que vivem, também os que morrem. Pessoas que acham que para glorificar Deus tem que estar vivo adorando. Os que morrem também, porque eles não negaram a sua fé. O sacrifício de Abel foi mais aprovado em Hebreus capítulo 11, vai lá, porque ele teve fé. Aleluia! Então, qual a natureza está gritando conosco? Paulo disse: é uma luta contra aquele bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu quero, esse faço. Ih, miserável homem. Agora, qual mundo você vive? Segunda coisa. Qual mundo você vive? Qual mundo você vive? O mundo de Deus? O reino de Deus? Qual? Qual é o mundo de Caim? O mundo do pecado. O mundo que produzia ódio. O mundo que produzia inveja. O mundo que produzia as ações carnais. Entendeu? As ações carnais. As ações que provém da natureza carnal. Só mata quem está agindo pela carne. Não mata a raça. Não assassinará, é a melhor tradução. Abel era um ser espiritual, porque o seu coração estava em Deus. Dava da primícia, dava da primogênito, tinha temor a Deus, amava. Era pastor de ovelhas, nem por isso, porque ele era pastor, não era mais pastor, não. Mas só de ser pastor, já mostra que tinha um coração que se voltava para cuidar. Ser pastor é difícil, irmão. Ser pastor de ovelhas nos templos bíblicos até o dia de hoje, difícil. Você tem que viver por aqueles animais, andar com eles, com as partes deles. Se está doente, andar com óleo da unção, nem carregar no colo, no pescoço, trabalho para ele sentir o cheiro, para guardar o seu cheiro, para ele não seguir a outros, dormir com eles, protegê-los dos animais que possam ter. É viver, querer matá-los, é viver junto deles. Abel era alguém assim. Agora, vamos voltar para o texto. Quando Deus perguntou a Abel onde estava o seu irmão, ele disse que não sabia. Mas Deus disse que o sangue de Abel clamava ele. O sangue é vida. Gente, nós sabemos que o sangue é principalmente na primeira aliança, no Antigo Testamento, o sangue representa vida, representa o próprio Cristo. O sangue de Cristo da cruz do Calvário. Então, quando derramava o sangue, isso chamava a atenção de Deus imediatamente, porque ou era para Deus ou era quem? O diabo. Hoje pela manhã eu falei que sacrifício de
crianças que são feitos, mostram algumas crianças, nada mais são espíritos subjugando algumas pessoas, tirando vidas, porque no Antigo Testamento existia um principado, um falso espírito, que era chamado Moloque, que exigia sacrifício de crianças, e ainda existe até hoje, tá? Agindo aí. Então, quando alguém morria, o sangue clamava, porque a vida está no sangue. Se alguém não tem sangue, não vive. E chamava a atenção de Deus. Por isso, o sacrifício no altar escondia o sangue. Então, ele diz: o sangue de Abel, ou seja, a vida de Abel, está clamando, foi derramado, e ele era justo diante de Deus. Então, ele está clamando por mim. Agora, a coisa mais interessante nesse texto, mais profunda, é que o texto diz que Abel diz que não sabia onde estava o seu irmão. Mentira. Diz que não tinha o quê? Responsabilidade sobre o seu irmão. Pastor, eu só quero chegar. É uma coisa dura desse texto. Caim não se arrependeu. Ótimo. Caim, ele preferiu mentir para Deus, sabendo que Deus é Deus, e nada ficou oculto aos seus olhos. Segunda coisa, ele preferiu manter o pecado de um dele do que dizer: não, matei meu irmão, me perdoa. Buscar arrependimento, que arrependimento Deus espera de cada um de nós. Então, irmãos, esse texto mostra que em alguns momentos nós estaremos tão entrelaçados em algumas obras malignas e não chegaremos ao ponto de alcançar arrependimento. Por quê? Porque Deus não vai dar para isso? Não, porque nós não vamos conseguir caminhar para arrependimento. Caim tinha a oportunidade de buscar arrependimento, mas ele disse: eu quero, não sei, não quero saber. Certo? Viver, meu irmão. Certo? Assim pode estar o nosso coração também, irmãos. Enrijecido, doído, machucado, com marcas aí passadas, que precisam ser tratadas, que precisam ser renovadas. O pecado, diz o Senhor, não acorda. E ele podia dominá-lo. Deus deu uma oportunidade a Caim. Caim, o pecado está lá na porta. Você ainda pode dizer, você ainda pode confessar, você pode rejeitar essa dominação, você ainda pode lutar, você pode ser um ser ainda modificado. Que isso? Essa expressão pecado das portas é um animal que se deita sobre os quatro pés sobre o seu Senhor. Ou seja, um animal que chega perto de você e deita perto de você. Já viu? Você vê um cachorro, ele vem perto de você, deita. Mas uma criança perto de você. É isso, o pecado está a ponto de chegar perto de Caim e deitar no colo de Caim. O que deita no seu colo é sinal de quê, irmãos? Seu filho deita no seu colo? Intimidade, cuidado e outra coisa, segurança. Meu filho deita no meu colo, eu seguro meu braço, meu pai. Então, Deus está dizendo: o pecado, ele acha que é seguro você. O pecado tem intimidade com você. O pecado vai fazer você, sabe o quê? Morar, você vai abraçar, vai cuidar dele. Você quer isso? Aí você pode rejeitar isso. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente vive brincando no pecado e esquecendo que Deus é todo poderoso. Você pode vencer, resistir à aparência do quê? Do mal, irmão. Resistir o diabo e ele agora. Precisa de alguma coisa mais? Eu só sei uma coisa: depois desse capítulo da Escritura Sagrada, o mundo mudou, a violência entrou, a corrupção entrou. Você chega em Noé, a coisa está toda tomada. Deus tem que recriar a humanidade. Então nós podemos influenciar este mundo para o bem ou para o mal. Nós podemos influenciar este mundo para caminhar a presença de Deus ou não. Eu posso influenciar minha casa, santificada ou não. Pequenas coisas mudam tudo. Aquilo que comemos, aquilo que vimos, aquilo que sentimos, vai mudar a nossa trajetória. Primeiro, qual natureza você tem? Qual mundo você vive? O mundo de Deus ou o mundo de Caim? É a última coisa que você fica chocado comigo. Que culto você presta a Deus? Qual culto você presta a Deus? Que sobra? Você está no culto de Deus por outros cultos? Aqui na igreja eu nunca falei isso. Quem me conhece aqui, esses anos que eu sou pastor,
Mas duas coisas eu aceito, se você estiver trabalhando, se você for ministrar na igreja, que você tem pessoa como os meninos desse site, ou se for um pregador do evangelho, você precisa pregar no telefone. Fala isso, tem que estar na casa dele. Você não pode ir a outros lugares. Você não deveria estar em outros lugares. Eu digo assim, né, visitando a igreja. Às vezes a pessoa deixa de estar numa igreja, primeiro que o organismo, para estar em outras fontes que nem Deus está presente. É isso que eu ia falar. Eu tenho que expandir. As pessoas vão estar em outros fundos. Não tem nada a ver isso. Nada a ver. No mesmo dia que meus irmãos vieram me abençoar hoje aqui, muitas vezes eu libero, as pessoas vão em outros lugares. Júnior hoje vai pregar em outro lugar. E até outro lugar, ele falou, só vou cair, que eu mudou lá. Liberei na semana para anterior. Pode ir com Deus, filho. Representa a igreja em outro lugar, em outro lugar. Mas há pessoas, irmão, infelizmente, que às vezes estão comendo no prato de Satanás e deixando de estar adorando. Que culto fez hoje? Qual culto? Não, mas eu fui lá, deixa eu estou falando. Isso é dói. Caim culpou Deus. Foi uma coisa profunda esse tempo assim. Sou eu, o quê? Guardador do meu. A sua oração pode ter outra coisa aí. Você prestou atenção nessa palavra? Quando eu digo assim, minha mãe pergunta assim: onde está o seu irmão? Eu falei assim, mamãe, eu sou guardador do meu irmão. Isso quer dizer o quê? A senhora que é. Não eu. Deus, eu estou perguntando ao meu irmão, quem te guardar ele é o Senhor. Se ele morreu, a culpa de quem? Por que Caim morreu se ele entrou na frente? Ele está morto? Você está perguntando por ele? Mas você não sabe você é? Você não está vendo não? Vigiou ele, você não sabe ele está não? No tempo todo você não está cuidando dele não? Olha o que Caim fez, irmão. Caim virou para Deus assim: se ele está morto, a culpa sua, você deixou de vigiar. Vai no futuro. Tem gente que culpa Deus. Eu estou assim porque Deus me abandonou. Tem alguma pessoa que segundo não te abandona Deus. Minha vida acabou, sabe por quê? Porque eu confiei em Deus a vida toda e agora não mandei nada. Você mandou, não tem pecado. Não pode ser. Porque o meu Deus não falha. Aí ele disse: eu guardo, eu não vou ter caráter. Não todos que deixará. Agindo eu, quem me tirar? Eu venho trazer vida e vida e abundância de Jesus. Caim falou: sabe por que meu irmão morreu? Porque o impulso que está dentro de mim, o Senhor criou, o Senhor me criou. Eu fui criado por ti. E se eu sou dessa natureza, o Senhor permitiu isso. O Senhor me deu essa natureza. Tem gente que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Síndrome de Gabriel. A vida toda, mas não foi assim, eu vou morrer assim. Misericórdia. O Espírito do seu Deus está aqui, irmão. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se tornou. Mas o povo dos adorinhos. Estou crucificado com Cristo. Vivo não, mas eu não vivo mais. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé, no Filho de Deus, que muito me amou e por mim mesmo se deu. Aleluia. Caim matou porque ele tinha inclinações para mal. Caim matou. Olha o culto de Caim, irmãos. Porque o altar dele era corrompido. O altar dele não tinha presença do Espírito Santo. E aí o altar que o Espírito Santo deu, ele se destrói. Caim tentou destruir a adoração de Abel. Conseguiu ou não? Quem acha que conseguiu destruir a adoração de Abel? Não. Ah? Abel morreu adorando, mulher. Amém. Glória ao presente de Deus, dando glória a Deus. Morri em teu nome. Aleluia! Os discípulos ficaram felizes quando foram presos. Deus ficou feliz na vida como Deus. Saímos e fizemos isso em nome de Jesus. Paulo estava lá, no carcereiro, lá dentro de Filipos, na cadeia, preso com o Ciro, cantando: louvado seja Deus, o nome de Jesus. Cantando poderoso Deus. Poderoso lugar que meu tudo. Por quê? E te cantar, eu estou aqui por causa de Jesus. Não roubei, não matei. Tenho consciência que eu estou totalmente
idôneo e eu estou ficando bem? Por causa de Jesus, ele é um privilégio. Porque nós só queremos as bem-aventuranças de Deus, esquecemos que chamamos para o quê? Tomar a cruz. Tomar a cruz é seguir caminho de quê? Dor, morte, tribulação, decepção, calúnia, tudo. Caminho de cruz, que está lá no capítulo 8 de Marcos, nós vemos hoje aqui, 34, foi isso? Nós vemos hoje. Irmão, preste atenção, tomar o caminho de cruz, qual é o caminho de cruz? Não é uma expressão judaica. Caminho de cruz é uma expressão romana, que dizia ir para a morte. Quando alguém vê, o que é isso? Eu vou então tomar um caminho para morrer? Exatamente, porque a gente está indo já morreu. Morreu para o mundo. E outra coisa, pode até morrer fisicamente também, mas vai estar comigo. O caminho de Jesus é o caminho que levou à morte, irmão. E a ressurreição. Aqui que você está preocupado, vai viver muito, na verdade você está sob o domínio de Deus, a hora dele. Qual culto você presta a Deus? Caim foi exemplo do seu irmão, mas não foi exemplo da igreja. Caim foi exemplo do seu irmão. Talvez ele tenha ensinado ao seu irmão, tem que adorar, tem que fazer assim, orar no Senhor assim. Mas isso não serviu para ele. Às vezes a gente ensina as coisas que não servem para nós. Mas a gente mesmo quer transmitir coisas espirituais, mas na verdade nós somos um cômplice. Coloca para orar